Você é um babaca! Disparou. Tá vendo aquele carinha ali? Apontou na direção do Augusto, que seguia, sem entender, sem se virar. Ele sim me ama! Olá, ouvintes do canal Contando Histórias com Inês Marcondes. Hoje começamos a contar a história de Augusto no limiar dos sentimentos. Uma história com muitas emoções, descobertas e reflexões. Prepare-se para mergulhar nos pensamentos, nas escolhas e nos sentimentos de Augusto. Acompanhe cada capítulo, compartilhe o que sentir e, se quiser, você também pode nos seguir no Spotify, Vivendo as Histórias, onde e quando desejar. Então, vamos à história de Augusto no limiar dos sentimentos? Quando o amor excede a tudo, revela a nobreza e a generosidade de um coração. Ele nos ensina que em certas escolhas está o poder de mudar o destino, para o melhor ou para o pior. Augusto, um homem de 64 anos, se curvava com cuidado diante de um túmulo. Em suas mãos, um buquê de flores frescas. Com ternura silenciosa, ele os deposita sobre a lápide de mármore branco polido, com inscrições douradas e pequenos detalhes esculpidos à mão. Certamente o túmulo de alguém vindo de uma família abastada. Num retrato fixado ali, via-se o rosto de uma moça jovem, com um sorriso largo e feliz. Havia, porém, algo em seu olhar, um brilho altivo, com um certo ar de arrogância contida. Ao lado de Augusto, em silêncio respeitoso, estava Henrique, um homem alto com cerca de pouco mais de 40 anos. Postura elegante, tinha os olhos claros e o semblante calmo. Augusto era um homem moreno, de cabelos grisalhos bem cuidados, cortados curtos e com elegância discreta. Os traços ainda guardavam certa beleza firme, uma expressão serena moldada pelos anos. O corpo, embora marcado pelo tempo, mostrava sinais de disciplina e cuidado, como alguém que resistiu às quedas da vida sem nunca se deixar abandonar por completo. Havia nele uma dignidade silenciosa, daquelas que não precisam se impor. Augusto se levantou lentamente e, usando os sinais de Libras, comunicou a Henrique que poderiam ir. Henrique apenas assentiu com a cabeça e, num gesto discreto, tocou o ombro do homem com delicadeza. E caminharam em silêncio até a saída do cemitério. Horas depois, no aeroporto, os dois se abraçaram em despedida, comunicando-se por meio de língua de sinais. Augusto, com olhos marejados, permaneceu ali estático, observando através do vidro, enquanto Henrique desaparecia lentamente no corredor de embarque. Pouco mais de 40 anos se passaram. Tudo havia acontecido tão depressa demais naquele tempo. E agora também parecia, pensava Augusto.
Era como se o destino tivesse esperado pacientemente apenas para dar seu passo final. Fora apenas um encontro, uma fuga, um choro sentido, um desabafo ao acaso, e tudo acontecera num dia só. E neste dia de hoje, um domingo, o dia estava bonito, o clima agradável. Augusto e Henrique haviam almoçado juntos antes de irem ao cemitério. Saindo do aeroporto agora sozinho, Augusto entrou no carro e dirigiu sem rumo, levado apenas pelas lembranças. Quando deu por si, estava parado bem em frente ao antigo colégio particular onde estudara na juventude. Vindo de uma família sem recursos, ele só conseguiu estudar ali graças a uma bolsa conquistada com a ajuda do pai. Foi naquele colégio que a viu pela primeira vez. Na época, nem sabia seu nome, tampouco estudavam na mesma sala. Ele a via na entrada, nos intervalos e entre todos ela se destacava. Filha única de pais milionários, estava sempre cercada por jovens da mesma classe social. Augusto se apaixonou por ela no instante em que a viu, mas ela nunca lhe deu sequer um olhar, nem um oi. Era uma paixão que viveu no silêncio. Ela nunca ouviu nem um sorriso, nem um aceno. Por muito tempo, ele só sabia do que sentia, e não dela. Até que, durante o intervalo, escutou o nome sair da boca de uma colega no corredor. Seu nome, Elizabeth, e desde então, o nome dela nunca mais saiu de dentro dele. Ela tinha a arrogância peculiar da maioria dos jovens que frequentavam aquele tradicional colégio particular. Augusto jamais se atreveria a chegar perto dela. Embora tentasse manter seus sentimentos em silêncio, seu olhar o traía sempre que ela aparecia. Havia algo em sua presença que o desmontava. E um dos colegas percebeu. E aos poucos, o que ele guardava com tanto cuidado no coração começou a se espalhar pelos corredores, como um segredo mal guardado. Foi então que ele passou a notar os risos. Elizabeth e suas amigas riam com deboche sempre que ele passava. Não diziam nada, mas os olhares e as gargalhadas diziam tudo. Humilhado, Augusto passou a evitar com esforço e dor qualquer lugar onde ela e o grupo costumavam ficar nos intervalos. Refugiava-se em sua sala de aula, ali onde o som das risadas não o alcançava. Ele tentava esquecer, tentava e não conseguia. Elizabeth não saía de seus pensamentos e muito menos do seu coração. Augusto sabia que era um amor impossível, um sentimento que jamais encontraria correspondência. Tudo ficou ainda mais claro quando soube que ela estava namorando o rapaz mais popular do colégio, alguém que pertencia ao mesmo universo privilegiado dela. Ferido em silêncio, ele recolheu o que sentia e decidiu seguir outro caminho. Se não podia ter o amor de Elizabeth, teria algo que ninguém lhe tiraria: o próprio futuro. Passou a se concentrar nos estudos com disciplina feroz, determinado a buscar sua prosperidade. Um tempo se passou
Certo dia, ao sair do colégio, Augusto ouviu vozes alteradas vindas de um carro esportivo de luxo estacionado um pouco mais afastado. Curioso, olhou discretamente e reconheceu Elizabeth discutindo com o namorado. Ela chorava enquanto o rapaz lançava duras palavras sem se importar com quem pudesse ouvir. Augusto apertou os livros contra o peito, tentando manter o passo e o controle. Mas seu instinto gritava para defendê-la. Porém, ele se forçou a seguir adiante. Não era seu lugar, pelo menos não naquele momento. Elizabeth viu quando Augusto passou pelo carro e encarou o rapaz ao volante. "Você é um babaca!" disparou. "Tá vendo aquele carinha ali?" Apontou na direção do Augusto, que seguia sem entender, sem se virar. "Ele sim me ama! E é com ele que eu vou para casa. Não me procure mais! Você é um covarde! Só quis se aproveitar de mim!" Saiu em disparada atrás de Augusto, que ficara completamente imóvel, o coração palpitando descontroladamente. Ela o alcançou, agarrou-se ao braço dele com firmeza e disse: "Vai me acompanhar ou vai ficar aí parado feito um poste?" Eu não tenho carro", gaguejou Augusto, confuso, com o rosto em chamas. "Eu sei que não tem. Pode pelo menos pagar um táxi ou é tão miserável que nem para isso serve?" Augusto respirou fundo e respondeu, sentindo no peito toda a dor que as palavras duras dela provocaram. "Posso sim." Com o pouco dinheiro que tinha guardado para se alimentar no colégio, Augusto chamou um táxi. Ela entrou primeiro, sentando-se com certa distância, mantendo o corpo tenso e fechado. Augusto, já tentando se recompor, observava discretamente a jovem ao seu lado. Percebeu que por trás daquela fachada de arrogância, prepotência e popularidade havia uma garota frágil e sensível. Elizabeth lutava para conter o pranto. Os olhos marejados denunciavam uma dor profunda. Algo muito sério a tocava. Talvez fosse o motivo daquela discussão acalorada com o namorado. "Está tudo bem?" perguntou ele com todo cuidado. "Está tudo ótimo. Você não está vendo?" respondeu ela com voz ríspida e um olhar frio. O táxi seguia seu caminho. O motorista indiferente, mas lançando olhares ocasionais pelo retrovisor. Elizabeth, linda e cheia de atitude, atraía olhares por onde passava. "Por favor, pare aqui", pediu ela com voz firme. "Mas ainda não chegamos no seu endereço", respondeu Augusto confuso. "Preciso de um tempo antes de chegar em casa", disse ela, decidida. O motorista parou o carro. Augusto pagou a corrida e os dois desceram. Havia uma pracinha logo em frente. Elizabeth atravessou a rua com passos apressados e olhos marejados, como se buscasse abrigo de uma tempestade interna que ameaçava transbordar. Escolheu um banco mais afastado, sobre a sombra generosa de uma árvore antiga, e ali se sentou. Augusto hesitou por um momento na calçada, indeciso, sem saber se devia se aproximar. Mas, movido por algo mais forte que a razão, atravessou a rua e sentou-se ao lado dela, respeitando uma pequena distância.
Elizabeth permaneceu alguns segundos em silêncio, olhando para o chão como se tentasse organizar os cacos espalhados dentro de si. Mas não resistiu por muito tempo. O choro veio de forma abrupta, sentido compulsível. Um pranto que não pedia licença nem entendimento. Augusto observava, tocado pela dor evidente que ela já não conseguia esconder. Sem saber ao certo como agir, mas guiado pela empatia, estendeu o braço em um gesto tímido de consolo. Surpreendentemente, Elizabeth se deixou ir. Encostou a cabeça nos braços de Augusto, como quem encontra um porto depois de longos naufrágios. E ele, com delicadeza, a envolveu. Não disse nada, apenas a manteve ali, em silêncio, sustentando o peso do desabafo e oferecendo, em seu abraço, uma presença firme e inesperadamente acolhedora. Aquele momento de entrega durou por alguns minutos, envolto em silêncio e respiração contida. Mas então, como quem desperta bruscamente de um sonho, Elizabeth se deu conta de onde estava e de com quem. No gesto rápido, afastou-se de Augusto, abalada, como se o próprio ato de ter cedido àquele colo fosse uma traição à sua imagem impenetrável. Se afastou abruptamente, recompôs-se e, com a voz fria e os olhos secos, voltou a ser a jovem, arrogante que todos conheciam. Sei que você gosta de mim. Aliás, todos ali no colégio sabem. Ela falou com desdém, evitando encará-lo diretamente. Eu nem sequer tinha consciência da sua existência. Como pôde? Augusto não encontrou palavras de imediato. Estava visivelmente ferido, mas se esforçava para manter a compostura. Só acontece, eu acho, respondeu por fim com simplicidade. Elizabeth inclinou levemente a cabeça, como se zombasse da ingenuidade dele. Você é um tolo ou é um mero sonhador? Indagou como se testasse a resistência daquele coração. Você realmente sente algo por mim? Completou com um meio sorriso sarcástico. Augusto ergueu o olhar e, com uma tranquilidade quase melancólica, perguntou: Isso importa para você? Elizabeth hesitou apenas um segundo. Nem um pouco, disse com firmeza. Eu sei disso, murmurou ele, a voz embargada de tristeza. Baixou a cabeça como quem recolhe os sentimentos feridos. Um silêncio desconfortável pairou entre os dois. Ele então se levantou, respirou fundo e disse: Bem, você já está praticamente perto da sua casa? Vou deixá-la. Mas, no instante em que ele começou a se afastar, sentiu uma mão segurar seu braço. Não, disse ela no impulso. Surpreso, Augusto se virou para ela e ela o soltou. Me desculpe, disse ela num tom mais brando, quase murmurando. Eu não quis te ofender. Augusto observou em silêncio, ainda tentando entender a oscilação repentina em suas palavras e atitudes. Embora eu seja cercada por amigos, continuou Elizabeth, olhando para um ponto distante, eu não tenho com quem desabafar. Nenhuma daquelas pessoas me conhece de verdade. Ela fez uma pausa e então o encarou com sinceridade incomum. Eu não te conheço, mas sinto que posso confiar em você. E, além disso, qualquer coisa que você dissesse por aí sobre mim seria a minha palavra contra a sua. E sabe muito bem quem sairia perdendo nessa história. Augusto, ferido, ainda processava o misto de dor e empatia
que aquela jovem conseguia provocar nele com tão poucas palavras. Deu um passo para trás. É melhor eu ir embora, disse ele, murmurando, preparando-se para afastar de vez. Foi quando Elizabeth soltou a frase, como quem deixa escapar um segredo que já não consegue mais guardar. Estou grávida. Não pediu desculpas, não justificou. Apenas deixou cair a verdade entre eles como uma pedra no meio da praça. Augusto ficou paralisado. Voltou a se sentar, atônito. As palavras lhe faltaram. Aquele covarde caiu fora, disse ela, com os olhos fixos no chão. Não quer assumir. Não sei como é que vai ser com meus pais. Eu estou desesperada. Ele respirou fundo, tentando absorver tudo aquilo. Então, com calma que lhe era própria, respondeu: Eu sinto muito que você esteja nessa situação, mas talvez ele só esteja assustado. Certamente vai reconsiderar. Ele gosta de você, não gosta? Vai voltar atrás, ficar ao seu lado e assumir esse bebezinho. Elizabeth balançou a cabeça, amarga. Aquele boa vida? Playboyzinho? Playboyzinho? Ele deixou bem alto o som que não está nem aí com essa gravidez. Diz que era problema meu e que nem saberia se o filho era dele mesmo. A voz dela falhou, mas ela manteve a postura erguida. E para ser sincera, eu também não quero esse filho, essa coisa. Eu sou nova demais, tenho muito que viver. A frase veio num sussurro, como se estivesse confessando um pecado. Não sei como contar para os meus pais. Augusta olhava com um misto de compaixão e de impotência. Nunca imaginaria que por trás a arrogância dos olhos altivos de Elizabeth existisse uma menina em queda livre, sem rede de proteção. Bem, eu não sei o que te dizer, murmurou Augusto, ainda sentado ao lado dela, com os olhos cheios de cuidado. Só sei que você deve tentar conversar com seus pais. Tenho certeza que vão te apoiar. Elizabeth soltou um riso curto e amargo. Vou decepcioná-los, isso sim. Fez uma pausa e respirou fundo. Mas são meus pais, não é? Eles têm obrigação de me apoiar. Eles te amam, disse ele com convicção serena. Com certeza irão. Ela não respondeu de imediato. Parecia digerir cada palavra, cada possibilidade. Até que, com um olhar inquieto, murmurou: ou eu conto tudo, ou arrumo um jeito de me livrar dessa coisa. Augusto virou-se para ela alarmado. Não faça isso, pelo amor de Deus. Sua voz saiu firme, mais do que ele mesmo esperava. Será um peso, uma culpa que vai carregar pelo resto da sua vida, Elizabeth. Elizabeth se calou. Seus olhos encontraram os dele, e por um instante longo demais, ela apenas observou. Havia algo diferente naquele rapaz, uma honestidade desarmada, uma pureza rara. Augusto sentiu o coração disparar, o ímpeto de tocá-la, de dizer tudo o que sentia, quase escapou pelo olhar. Quase, mas conteve-se, sabia que não era o momento, nem o lugar. Você é diferente de todos os caras que eu conheço, disse ela, baixando levemente os olhos. De todos que eu conheço. O silêncio voltou a se instalar entre eles, delicado. Ela olhou para o relógio e se levantou com pressa. Eu tenho que ir. Vai dar tudo certo, você vai ver, disse ele com um sorriso gentil. Elizabeth ensaiou um aceno e comentou: estou te devendo o dinheiro do táxi. Eu levo amanhã. Não se preocupe com isso. Augusto sorriu, sincero. Foi um prazer.
Os dois caminharam lado a lado pela calçada em silêncio. A cumplicidade que havia se formado entre eles pairava no ar, como uma névoa suave que nenhum dos dois ousava dispersar. Aproximaram-se da entrada imponente do condomínio, onde só se viam mansões atrás dos muros altos e ajardinados. Elizabeth parou diante do portão eletrônico da portaria. Olhou para ele uma última vez. "Vem, eu tenho que entrar", disse ela. "Seja corajosa", disse Augusto com um tom suave. Hesitando por um segundo, ele arriscou. Posso te encontrar de novo?" Elizabeth o fitou por um instante que pareceu se estender. Depois, com um sorriso indecifrável, respondeu: "Quem sabe?" E sem dizer mais nada, atravessou o portão, deixando Augusto parado, olhando para a entrada luxuosa e para o silêncio que ficou com sua ausência. Ele não entendeu bem o que havia acontecido ali, mas sentia que algo importante havia acontecido. Balançando a cabeça levemente, Augusto soltou um sorriso discreto, um misto de consolo e saudade, enquanto mantinha os olhos fixos na fachada do antigo colégio. O carro estava estacionado ali há alguns minutos, mas ele parecia congelado no tempo, como se guardasse algo que nem sabia o que era. As lembranças voltavam com uma nitidez quase cruel, como se tudo tivesse acontecido apenas ontem. A imagem de Elizabeth, elegante, jovial e confusa, cruzando o portão daquele suntuoso condomínio, ainda habitava sua memória com a mesma força de quando a viu pela primeira vez. Aquela despedida silenciosa havia sido mais do que o fim de uma noite. Foi o ponto de tudo o que viria depois. Naquele banco de praça, em meio ao choro contido, as palavras ríspidas e as verdades inesperadas, a história de Augusto e de Elizabeth começara. Ele não sabia, então, não tinha como saber, mas aquela tarde, marcada por um táxi, uma confissão inesperada e uma longa, exaustiva caminhada de volta para casa, mudaria o curso de suas vidas. Coitado, sem dinheiro, andou por ruas vazias, atravessando bairros inteiros com os pensamentos pesando mais que os passos. E mesmo assim, algo nele se mantinha leve, porque mesmo com toda a incerteza, havia esperança. Esperança naquele, quem sabe. E assim termina o primeiro capítulo de Augusto no limiar dos sentimentos. Que essas primeiras emoções tenham tocado seu coração, como tocaram o meu ao construí-la. Aguarde o próximo capítulo, onde continuaremos explorando cada pensamento, cada escolha, cada sentimento de Augusto. E a cada capítulo tenho certeza que vai te surpreender. Até o próximo!